Oi, eu sou o sobrevivente e você conhece o Tadala Fellas, não conhece? Pra muitos, o cara dispensa apresentações. Mas ele é um dos maiores nomes do universo maromba e é conhecido também por nem sempre bater tão bem da cabeça em seus desafios. Feitos absurdos do Tadala Fellas. Foi capaz de dar um mortal que desafiou as leis da gravidade, mastigou um limão com casca na maior tranquilidade como se não fosse nada. Já desafiou as leis da sua própria biologia e ficou numa boa. Quebrou uma abóbora apenas usando a força do seu cotovelo, quebrou um tijolo usando a força do seu cotovelo, destruiu uma melancia com um simples tapa, com os seus dedos ele partiu uma melancia em pedaços como se não fosse nada, partiu um coco ao meio apenas usando o seu cotovelo, ele possui uma katana, porém não a utiliza porque ele é capaz de cortar qualquer coisa usando apenas as suas mãos. Ele levantou um carro na maior facilidade como se não fosse nada. Ele deu um jab na velocidade da luz. Os seus socos destroem abóboras, perfura melancia usando a força de seus dedos, levantou 300 quilos numa boa e ergueu uma árvore tranquilamente. No meio maromba, o Tadala é bem conhecido, tem muitos contatos e já chegou a vender muitos produtos como empresário e também influenciador. A novidade é que, de forma totalmente inesperada, ele começou no mundo adulto. Tudo começou depois de algumas parcerias com criadores de vídeos desse tipo, como o Rafa Martins. E aí, Tadala, o que você achou do vídeo? Loucura, né, cara? O que você esperava de mim? Loucura. Você é louco, mano. Você é maluco de querer gravar comigo, mano. Ele é louco. Gente, o Tadala Fellas realmente é muito louco, mano. Como eu falei, a minha vida é uma realidade paralela. Nada é normal. Nada. Realmente ele ganha o título de russo louco. O que você achou da gravação? Cara, foi insano, mano. Gostou? Loucura? Eu tenho que perguntar. Você que conheceu aqui o russo maluco. Eu gostei. Tadala. Ele também gravou com outro ator chamado Pistolinha. E pra mim isso é um péssimo nome pra um ator de conteúdos assim, mas você vai entender por que esse é o nome dele. Tadala, olha o que eu trouxe pra você. Rafa, esquece, mano. Eu falei que não grava 3, mano. Mas não é a 3, é a 2,5, pô. 2,5, pô. É o Pistolinha, já. Aí Vale, não. Agora você vai. Vamos sair do... Então Vamos. Tadala. E detalhe, deu pra perceber pelos conteúdos que o cara está gravando com homens. Então, até então, isso era uma surpresa pra muitos, né? Alguns já desconfiavam, mas uma surpresa pra muitos de que ele também gostava de pessoas do mesmo sexo. Toda essa situação gerou uma onda de comentários negativos dizendo que ele se vendeu, que ele vai diretamente pro inferno por conta disso e que ele se tornou uma decepção pra todo mundo. Muitos até levando como piada, chamando ele de Tadando Fellas, ou dizendo que ele tem um negócio lá pequeno. Essa decisão do Tadala de entrar pra esse universo magoou muitas pessoas, mas não era necessariamente uma surpresa pra ninguém, já que o mercado adulto tem crescido de forma assustadora nos últimos anos. Em 2023, por exemplo, o mercado no Brasil, só aqui no nosso país, foi estimado em cerca de 1 bilhão e 250 milhões de dólares. Cara, isso é muita grana. Dá algo em torno de vários bilhões de reais. E isso só aqui no Brasil. As previsões apontam que esse mercado de conteúdos para maiores deve continuar crescendo de forma constante nos próximos anos. E no cenário mundial, saindo um pouco só da nossa noção aqui do Brasil, o entretenimento adulto online também está expandindo, movimentando dezenas de bilhões de dólares. O Brasil tem um papel bem importante nisso, porque nós somos os principais consumidores desse tipo de conteúdo no mundo inteiro. A grande verdade é que a criação de conteúdo para maiores tem chamado muita atenção como fonte de renda. A Andressa Urach é a maior faturadora desse mercado no Brasil. Em 2024, os ganhos dela ficaram entre 6 milhões e meio e 7 milhões de reais em apenas um ano. A Esther Muniz aparece logo depois, com ganhos estimados entre 4 e 6 milhões de reais no ano. A Martina Oliveira, Beisola, teve um faturamento estimado em torno de 4 milhões de reais em 2024. A MC Pipoquinha teve ganhos aproximados de 3 milhões de reais no ano. A Mari Ávila aparece com uma estimativa de cerca de 6 milhões de reais em 2024. A Caroline Chaves superou a marca de 7 milhões de reais no ano. E a professora Cibele não divulga números exatos, mas as estimativas indicam que os ganhos dela ficam na casa de alguns milhões de reais por ano. Lembrando que esses são valores apenas com Privacy ou OnlyFans. Essas pessoas se tornam uma espécie de influenciadoras de produtos da área, fazem parcerias com outros criadores, alguns também vendem o próprio corpo por um valor bem mais caro devido à fama e têm os seus próprios projetos, como a Martina que fez a Chocutina, né? O chocolate em formato
Você sabe, né? Eu não preciso... Você tá vendo aí na tela. Mas aí restam as perguntas. Existe realmente algum problema em entrar pro mercado adulto? Será que isso não é o futuro da economia do Brasil? Será que a gente não tá sendo moralista demais com esse assunto todo? Bora falar sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente pra me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Pô, sobrevivente, cara, você pode vir com a sua palestrinha, com seu blá blá blá, mas você tem que confessar que essa decisão do Tadala foi terrível, né, cara? O cara virou o tá dando, velho. Cara, isso não foi legal. Cara, uma coisa precisa ficar muito clara aqui pra você, tá? Do ponto de vista pessoal, não tem nenhum problema entrar pro mercado de conteúdos para pessoas que podem votar. Se a gente for olhar a questão de forma rasa, não tem problema nenhum mesmo. São pessoas adultas decidindo trabalhar com esse tipo de coisa, sem machucar ninguém, sem cometer nenhum crime. Eu sempre digo, desde que seja consentido e só envolva pessoas maiores de idade, da mesma espécie, eu não vejo problema do que cada um faz, do que cada um vende, do que cada um grava para qualquer plataforma por aí. Se a gente for parar para pensar, é basicamente uma evolução da prostituição, que sempre foi considerada natural na sociedade, reconhecida como a profissão mais antiga do mundo. A gente só digitalizou, embora essa frase possa soar ofensiva para quem tá no meio. Mas isso, claro, é analisando a situação de forma rasa. Se a gente for aprofundar no perigo do mercado adulto, as coisas começam a ficar complicadas. Ainda assim, inicialmente, tem quem defenda trabalhar com esse tipo de coisa. O principal argumento, claro, é o argumento da economia do Brasil. Você questiona por que uma guria vai trabalhar com esse tipo de conteúdo, ou por que o Tadala vai trabalhar com esse tipo de conteúdo, a argumentação tende a ser sempre a mesma. Onde é que eu conseguiria ganhar milhares de reais no Brasil, de forma honesta, trabalhando de casa e ainda ficando famosa? Isso sem chefe, sem horário de trabalho, simplesmente fazendo algo que dá prazer. Onde é que eu conseguiria isso se não for vendendo conteúdo adulto? E a pergunta realmente faz sentido, principalmente para pessoas mais bonitas ou com um corpo que chama mais atenção. Qual a maneira mais fácil de ganhar dinheiro se não for vendendo conteúdo na internet? Aqui no Brasil, para algumas pessoas, esse acaba sendo o atalho mais rápido para ganhar uma vida de extrema qualidade. Muitas vezes é o único atalho que alguém tem entre ter uma vida miserável e ter uma vida de luxo. E a grana, claro, acaba sendo o principal e muitas vezes o único fator que influencia alguém a entrar para esse tipo de mercado. É muito bizarro ver o falso moralismo da galera, mano. Muito bizarro. Tipo assim, mano, o que eu ganhei hoje de dinheiro, eu não tirava no mês de patrocínio. Mês bom, tá? Mês da luta, que eu fechei um monte de coisa. Ou seja, o que o cara fez num dia, ele não tirava num mês de patrocínio, de acordo com ele, um mês muito bom. Então, claro, o objetivo é completamente financeiro. Não que alguém tivesse alguma dúvida disso, claro. Mas é bizarro, mano. É errado ganhar dinheiro, né? É feio. Agora, divulgar golpe, vocês gostam. Vocês seguem um influenciador que divulga tigrinho, é legal, é bom. Opa, é legal. Agora, né? Quando o cara só faz a parada dele, não, é feio. Mas isso aí é um argumento que mostra bem a hipocrisia da galera também, né? Porque realmente o que não falta, a gente normalizou apostas, por exemplo, a gente normalizou golpes na internet, mas o cara que, na teoria, não tá prejudicando ninguém, tá sendo criticado. Mas a gente vai entrar mais a fundo nisso, e entrar mais a fundo é uma péssima analogia pra gente falar sobre material pra maiores, mas enfim, a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso no decorrer do vídeo. Você ficar consumindo conteúdo na internet, que provavelmente faz isso, né? Coisa que eu não faço, aí beleza, é legal, né? Você entrar no site, mas pensa bem, se é tão ruim isso aí, você não pode fazer, você não pode ver também, né? Porque, tipo, se ninguém produzir isso também, você ia ter... Caramba, eu reclamo da minha dicção, mas a do Tadala, até com a legenda, é complicado às vezes. Não nesse vídeo em específico, mas tem vídeos que não dá pra entender o que o cara tá falando. Se divertir, né, seus danadinhos, você acha que eu não sei que você entra nos sites aí. Então assim, né, agradeça a quem produz, né, aquilo que alguém quer ver, né. Ó, galera, já tive mês bom de patrocínio, muito bom. Tive minha marca, né, que é de patrocinador, que teve mês também que eu vendi, sim, muito. Eu ganhei bastante dinheiro já. Mas, mano, eu nunca vi dinheiro entrar assim como agora, mano. É o tempo todo a gente ensinando, mano, o tempo todo. Depois eu vou abrir com vocês aqui os números, pra vocês terem uma ideia do quanto que tá dando. E o quão exponencial isso tá sendo. Cada dia tá ficando maior, tá mais. Então assim, e aí?
né? Mas como o dinheiro não vai pro seu bolso, aí é ruim, né? Bom, eu fui lá, né? Eu fui na rede social lá que ele tá vendendo isso. Aí deu pra ver o arroba dele aqui. Aqui eu posto o que você realmente quer ver. Querem descobrir se faço jus ao vulgo Tadala? Assine e descubra. Aí um mês tá custando R$ 29,90. 3 meses custando R$ 80,73. E 6 meses tá custando R$ 143. E ele conseguiu sucesso na plataforma, assim, ganhou o prêmio e tudo. Hoje, com imenso orgulho e alegria, venho vos comunicar que fomos uma revelação no Laranjinha. Com menos de 2 semanas gravando conteúdo, com menos de 2 semanas conseguimos o troféu aqui, ó, o prêmio de R$100 mil vendido. Claro que vendemos muito mais de R$100 mil, mas de 100 de 1 milhão. Não batemos 1 milhão ainda, mas muito em breve estarei trazendo o troféu de 1 milhão para vocês. Galera, eu fico pensando na quantidade de gente assinando esse tipo de coisa. Eu acho que é um raciocínio bem comum de você tem pessoas como vieram ao mundo. Na internet, assim, se encontra com muita facilidade, mas ainda tem gente que paga pra ver exclusivamente alguém fazendo isso. Isso aqui, ó, apresenta muito mais do que simplesmente, né, como a galera fala, se vender e, enfim, postar coisas obscenas. Isso aqui é um trabalho, é estratégia, é marketing, é muita dedicação e criatividade para conseguir chegar até você. Para esse vídeo chegar até você. É que o Brasil inteiro está comentando, meu Deus, ela fez, não fez, ficou, não ficou. Tá? O Brasil inteiro está preocupado com a minha sexualidade. Isso aqui é o resultado de um trabalho de 8 anos trabalhando na internet. Em 2 semanas, ó. Ele tá falando que esse é o resultado de 8 anos trabalhando com a internet. Eu tô no meu 2º ano com esse canal. Será se no 8º ano eu entro no Privacy também? Fizemos mais de R$100 mil apenas com uma das plataformas. Tem as outras. Então, assim, isso é o reflexo do nosso alcance. O reflexo que tem pessoas interessadas em me ver por algum motivo. E mais, fiz isso aqui sem prejudicar ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem enganar ninguém, tá? Isso aqui, ó, dinheiro limpo, que tá no meu bolso. E eu vou aposentar minha família esse ano. E o mais interessante sobre esse tipo de mercado é que é um mercado que te puxa pra ele. No sentido de que se você já tiver alguma notoriedade nas redes sociais, o seu próprio público vai começar a te pedir isso. O que acontece? Às vezes, no Instagram, tem uma influenciadora, tá? Uma guria bonitinha, jovem, que tá lá crescendo em número de seguidores. É bem comum que os próprios seguidores peçam pra essa pessoa abrir um privacy ou um OnlyFans. Isso com a desculpa de ter mais intimidade, até o ponto, claro, da pessoa se expor na internet, ganhar muito dinheiro com isso, mostrando como o próprio mercado adulto te chama pra ele. Isso mostra, claro, uma demanda imensa de público sedento por isso. E aí depois que você entra nesse mercado, é só a pessoa ficar lançando teaser, atiçando o outro a assinar, enfim, como o Tadala tá atualmente fazendo. Você realmente fez aquilo tudo com o Tadala? Cara, tá curioso, assina. Assim, me senti muito bem com ele, se comportava um cara muito respeitoso, né? Tava muito à vontade, mas assim, tá curioso? Ué, sana de curiosidade agora. A gente se sentiu muito bem junto, né? Ele tava um pouco receoso quando ele veio gravar comigo, mas quando ele chegou aqui eu deixei ele bem à vontade e a gravação fluiu muito bem. E sim, a gente realmente fez tudo. Vai lá ver. E aqui o cara comentando, eu ainda acho que é só marketing. E tá aqui o cara literalmente... Tá, eu não vou ler isso daqui. Eu não vou. Infelizmente não é, irmão. Eu pesquisei pra ver se é verdade e realmente tem um vídeo. Eu gostava tanto dele. Bom, tem outro vídeo também deles divulgando o negócio, né? E hoje, ó, vou dar uma fita métrica pra ele. Bota aí. Mano, aqui é o tamanho. Aqui. Quanto tem? Isso tudo? Quer medir? Vamos medir? Vou medir. Lá no... Lá tem. Lá tem. Bom, entrar para esse mercado é uma riqueza praticamente garantida. Será mesmo? O problema desse mercado para pessoas que podem votar, se é que você me entende, para quem tem maioridade, né? Não é o mercado em si, mas a ilusão que o mercado para maiores provoca. A ilusão que é uma riqueza à prova de riscos, arrependimentos e até mesmo problemas psiquiátricos. Afinal de contas, já é de conhecimento geral e de conhecimento científico também que a carreira com conteúdo adulto não é uma das carreiras mais saudáveis do mundo. É uma carreira conhecida pelas pessoas se desviverem com muita facilidade. Tanto em relação à insegurança provocadas por ISTs, que, claro, podem ser evitadas ou reduzidas quando a pessoa grava com um parceiro só, uma
vantagem, né, de quem é produtor independente, quanto em relação à saúde mental mesmo, e essa é a parte problemática. Normalmente, trabalhadores desse meio sofrem muito com ansiedade, estresse, depressão, levando a pessoa a sair do server, se é que você me entende, levando a uma exposição exagerada, a ataques na internet, a perda de controle sobre as imagens do próprio corpo. Isso sem falar que muita gente nem paga e acaba acessando conteúdos vazados gratuitamente. Quando a gente pensa no Tadala, esse mercado dá certo pra ele, porque o cara já era conhecido, já tinha o nome dele feito nas redes sociais, então qualquer movimento que ele fizesse nesse mercado adulto geraria visualizações e geraria dinheiro também. Mas qualquer mulher achar que vai abrir um privacy e ficar milionária é uma ilusão, cara. Qualquer um que acha que é só você criar uma conta nessas redes aí e começar a se vender, é uma ilusão que você vai ganhar bastante dinheiro. Existem levantamentos que mostram que a maioria das pessoas que cria conteúdo adulto ganha pouco ou quase nada. O dinheiro fica muito concentrado em uma minoria de criadores, enquanto a maior parte deles tem dificuldade até para cobrir os próprios custos. Isso não acontece só nesse mercado adulto, é algo bem comum em qualquer trabalho digital, na verdade. Por exemplo, aqui no YouTube, né? São poucos os youtubers que fazem uns 3 mil ou mais por mês. Pouquíssimos. Os maiores ganham muita grana mesmo, tá? Em torno de 60, 100 mil reais por mês. Principalmente com patrocínios e venda de produtos. Mas a maioria dos criadores, a maioria numericamente falando, são pequenos e não ganham quase nada. O que acontece nesse mercado adulto é que pesquisas globais mais recentes mostraram que só uma parte pequena dos usuários realmente gasta dinheiro nessas plataformas adultas. A maioria das pessoas consome conteúdo gratuito e não assina ninguém mesmo. Afinal de contas, pra que pagar por algo que se tem de graça na internet? Ah, sobrevivente, mas aí as pessoas pagam pra ter uma experiência exclusiva, pra ver vídeos exclusivos de alguém. Sim, vídeos esses que são vazados diariamente em aplicativos como o Telegram ou outros sites, entende? Então, acaba sendo um mercado que movimenta muita grana, mas que numericamente no Brasil são poucas pessoas que assinam. Até mesmo por questões econômicas, né? Entre comer e assinar um privacy. Você acha que a pessoa vai fazer o quê? Assinar o privacy, né? Não, tô brincando. Mas os números indicam que o grupo mais pequeno, de criadores no caso, né? Como o topo absoluto da plataforma, fica com quase todo o dinheiro gerado. E por que isso acontece, sobrevivente? Porque tem muita concorrência. Muita gente querendo produzir esse tipo de conteúdo. E quando tem muita gente querendo produzir esse tipo de conteúdo, pouquíssimas pessoas conseguem o destaque que elas querem. E os que se destacam já eram famosos antes, né, de entrarem para esse universo adulto, ou é uma galera que tem que recorrer a conteúdos cada vez mais extremos, como faz a Andressa Urach, que supostamente gravou com o próprio filho. O problema, no final das contas, é o impacto que esse tipo de conteúdo causa na vida pessoal e não só profissional de quem se expõe a essa profissão. No caso do Tadala, ele foi muito mais zoado do que aplaudido por isso. A gente não merece, gente. Não. Pra quem não sabe, o Tadala Fellas fez um privacy. E é óbvio que as pessoas ficam hackeando esse privacy. Toguro fica mandando no nosso grupo, tem um grupo, eu, Júlio, Toguro, fica mandando o Tadala Fellas, velho, no privacy dele. Imagina as porcaria que tem lá dentro. Nossa, dá até tristeza, velho. Que fita, tio. Ver aquilo, não acreditei. Não, pelo amor de Deus, véio. Dá até tristeza, velho. Tadala Fellas, e aí a gente abre, e aí você não sabe o que espera, abre. Tadala Fellas, pipi de criança, pipizinho de criança. Lá, oh meu Deus do céu, tá louco. Ele nem nasceu pra essa carreira, tá, velho? Já, né? Ele não tem, vamos dizer assim, adjetivos pra essa carreira. Não nasceu pra essa carreira. Não é, digamos que ele não é talentoso. Não é talentoso. O engraçado é que o Cariani já é conhecido por ser alguém um pouco mais afeminado, digamos assim, por dar muita pinta, digamos. E ele reparar no tamanho das partes do Tadala faz com que esse meme ou essa característica dele seja mais zoada ainda. Tem outro vídeo aqui também. Uma resposta, no caso, do Tadala ao Cariani ter dito que o negócio dele era pequeno. Tem mais ou menos 1,30 m, né? Mais 1,20 m, 1,20 m. A pistolinha dele, pra você ficar ciente pra hoje, tá? É mais ou menos metade dele. Tá tudo bem pra você? Eu sou uma pessoa que gosta, que aprecia, que valoriza coisas grandes. Renato Cariani é a pessoa certa pra você conhecer, tá? Mas assim, ele não tá aqui. Quem tá aqui é você. Na hora que ele vê o tamanho, ele vai querer. A vida dá uma contra a pistolinha hoje. Hoje eu tava, gente.
A gente tem também o comentário do Toguro sobre isso. Tadala Fella, irmão? Não, vai se ferrar, velho. Pra que mandar? Eu acordei, abri o grupo, foi desagradável. Tá muito bem. O que o Tadala tá fazendo da vida, mano? Eu queria saber o que leva você, cara, é sério, mano. Aquilo que você fez não se faz. Aquilo que você fez não se faz. Cara, eu acordei, a primeira coisa que eu olhei de manhã, mano. Foi aquilo, velho. Dois malucos abraçados, descascando a banana. Eu falei, eu não acredito, velho. Eu mandei pra ver a mesma reação. E por último, tem mais um comentário do Cariani a respeito disso. Que falou em particular com o Tadala Fella sobre ele criar conteúdo. O Tadala me chamou esse final de semana porque eu fiz uma brincadeira na live sobre o que ele fez. Ele veio conversar comigo ali, meio que se defender. E aí, pô, eu gosto muito do Tadala, tá? Eu gosto dele assim, eu não gosto do... Não é o Tadala, tô falando é um outro... A persona dele é não, muito... é garoto. É um menino assim, do bem, é uma pessoa do bem. Garoto, conheço os pais dele. Eu falei pra ele tá feliz, pô, tô em top 10 no Privacy, pô, não tô fazendo mal pra ninguém, tô ganhando mais dinheiro do que se eu tivesse com marca de esteroide. Eu falei assim, ok, Tadala, ok, tua vida, quem sou eu pra ficar julgando? Vou só te falar uma coisa, só não esquece de uma coisa, quando você for escolher cada vídeo, esses vídeos vão ficar pra sempre. Então toda vez que alguém te convidar pra um vídeo, vamos fazer isso aqui. Peraí, quando eu tiver 40 anos, esposa e 2 filhos, como é que vai ser por resolver esse problema? Em nenhum momento a gente menosprezou o conteúdo dele, falou, mas é real, pô. E ele te falou por que ele tá fazendo isso? Por dinheiro mesmo? Real dinheiro? Eu considero o Tadala como o primo mais novo. Foi o Toguro que revelou o Tadala. A gente gravou o Tadala Fellas com a espada na mão e eu falei, cara, você é um personagem, vamos seguir pra frente. Bombou os vídeos. E eu não sei se você sabe, mas o Tadala tem uma namorada e ela comentou a respeito dele entrar pra esse mercado gravando com outros homens. E sua namorada, o que ela acha desse conteúdo? Bom, eu conheço o Fábio de coração. Que fala aqui? Não quero aparecer não. Eu sempre apoio ele em tudo, foi tudo muito bem conversado antes de acontecer, nada foi uma surpresa, eu não acordei. Pode ser coisa aqui da minha cabeça, mas a própria namorada do cara falando, tá aqui a imagem dela aqui embaixo, né? A própria namorada do cara falando, e ele tá com uma expressão bem triste no rosto. Claro, pode ser uma percepção minha, mas o cara me parece meio abatido. Um dia, meu Deus, meu namorado abriu um privacy. Então tudo foi muito bem conversado, a gente tem um relacionamento muito bom, graças a nós dois, que a gente trabalha bastante nisso, a gente tem uma comunicação excelente, um com o outro. Pode falar, tá? Agora pediu colocar a câmera mais fácil. Pode falar. E assim, eu apoio ele nas decisões dele. Eu acho que se você deixa de amar alguém por causa de uma escolha que ela fez, uma escolha conversada, uma escolha consciente, uma escolha que não tá afetando ninguém, que não tá prejudicando ninguém, então esse seu amor na realidade é um amor, porque pra mim o amor é uma coisa incondicional. Falando em namorada, a ex-namorada dele, ou suposta ex-namorada, publicou um tweet, ou no caso, publicou algo no Instagram, e alguém tirou o print e postou no Twitter. Ela disse o seguinte: preferiria morrer baleada do que ver meu marido dando pra outro homem. Deus me livrou de uma grande decepção. Amém. E aqui o tweet, ex-namorada dele. Caramba, que brutalidade pro Tadala Fellas. Muitos, inclusive, estão seguindo uma teoria de que o Tadala se arrependeu. Eu acredito que não. Ou pode até ter se arrependido, mas uma vez que você entra nisso, você já tem sua imagem exposta, então você vai continuar. Já que o dinheiro é uma quantidade massiva, né, pra alguém como ele que já é conhecido. Gente, bom dia. Rafinha Tadala? Vocês gravaram aqueles conteúdinhos junto? O pessoal fala que ele tá decepcionado aqui, que ele tá arrependido pela expressão no rosto dele. Gravamos aqueles conteúdinhos. Mano, mentira, você tá zoando. Rafinha Dura Teston e Tadala Fella, a gente fez você tá brincando que vocês gravaram junto, mano. Tá faltando aqui o carinha das expressões faciais, né? Esqueci o nome dele. É Vitor Santos? Pois é, mano. O que vocês fizeram no vídeo, velho? Você quer ver uma parte? Mano, de curiosidade. Ó a cara dele, velho. Posso ver? Pode, peraí. Ah, mano, você tá zoando. Não. Gostou? Fizemos tudo. Gente, que isso, que absurdo, velho.
Ele inclusive teve uma treta com o Léo Stronda, porque agora que ele entrou pra esse mercado adulto, ele postou uma foto em que ele estava no colo do Léo Stronda, ou é um vídeo, e aí o Léo comentou na foto dele: já que você não responde no privado, vou falar aqui. Se você não apagar isso e parar de postar essas coisas antigas, ou tentando me associar à sua nova jornada infame, estarei acionando o jurídico. Você tem até amanhã. Apaga isso, rapá. Não vai me associar a essas merda que tu tá fazendo aí, não. Eu acredito que a maior parte do público do Tadala ficou decepcionado por ele ter gravado com homens, na verdade, e não por ele ter entrado nesse universo adulto. Embora muita gente tenha dito que o Tadala já deu sinais de gostar do mesmo gênero, isso foi uma surpresa para muitas pessoas. Aqui foi, por exemplo, um ensaio fotográfico que ele fez com o... acho que é Rafinha, que chama o outro criador de conteúdo que gravou com ele. Isso aqui é uma referência a outro ensaio, inclusive. Então eu acredito, isso aqui é mais uma visão pessoal minha, que o pessoal ficou decepcionado com o Tadala não por ele entrar para esse universo, mas por ele ter mostrado uma parte da sexualidade dele que ele não tinha mostrado para todo mundo. Eu acredito que se o Tadala estivesse gravando com várias gurias diferentes, não teria tanta gente criticando a decisão do cara. Teria até mesmo mais pessoas aplaudindo, como a gente pode ver aqui nesse tweet em que retorna até um passado meio obscuro do Tadala. Aqui, fãs do Tadala vendo ele sair com menor de idade. Ídolo máximo, palmas, palmas. Fãs do Tadala Fellas vendo ele, dar o que ele tem pra outro homem. Pior ser humano que já pisou na terra. Enfim, a indignação seletiva, né? Só que como esse jogo de conteúdo pra maiores funciona na base de trazer cada vez mais conteúdos extremos, o Tadala começou dessa forma. Talvez ele não conseguiria tanto dinheiro se fosse gravar com a namorada, por exemplo. E a gente nem tem mesmo como saber se ela tem interesse nisso. Apesar de tudo, o Tadala é um cara que já veio de uma família com boas condições, ele já tinha um bom nome na internet, ele já era admirado por muitas pessoas e ele já era reconhecido dentro do nicho maromba, que é um nicho conhecido por ter um potencial financeiro muito alto também. É claro que a gente nunca sabe a realidade financeira de alguém, a gente não sabe a realidade financeira do Tadala, mas tudo leva a crer que o cara ganhava uma grana legal pros padrões do Brasil. Tudo leva a crer que o cara já tinha muito dinheiro. Se foi a decisão mais inteligente pra ele entrar no mundo adulto pra conseguir ainda mais dinheiro, só ele pra dizer. Só ele mesmo pra dizer se consegue deitar a cabeça no travesseiro em paz e dormir. Pela expressão dele aqui, o cara não me parece estar tão feliz assim. Mas como eu falei, pode ser só uma visão minha, que não corresponde à realidade mesmo. Eu continuo acreditando que esse mundo adulto não passa de ilusão, tanto para quem consome quanto para quem produz. Eu fico me perguntando até que ponto vale a pena vender a alma e expor o seu corpo na internet de forma íntima para sempre. Eu fico me perguntando se dinheiro realmente consegue pagar tudo isso. Por favor, compartilhe esse vídeo com seu amigo que não estava entendendo o que aconteceu com o Tadala. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário, então quero agradecer ao Uncle Luke, quero agradecer também ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gran, agradecer ao Zane, ao Polo, ao Luca Nonino, agradecer também ao Victor Hugo, ao Rússio, agradecer aos Anatas, ao Eduardo, ao Grove Lake, agradecer também ao M. Chris, ao Gleidson Tassiano, aqui e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos diferentes, são bem baratos, inclusive. Mais barato que o que o Privacy do Tadala. E se você quiser assim... Eu tô achando graça na minha própria piada ridícula, mas enfim. Caso você não queira ou não possa se tornar membro, não tem problema. Eu não fico chateado. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento valem muito pra mim. Eu sou muito grato por você existir. Só não se comprometa, tá bom? Pra assinar o canal. Você pode me ajudar comentando, já me ajuda muito, de verdade. Aproveita e assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui no meio da tela. E a gente se vê no próximo conteúdo. Valeu!